A história da Torre de Babel é uma das mais conhecidas da Bíblia. Quase todo mundo lembra de uma torre gigante, Deus confundindo as línguas e os povos sendo espalhados pela terra. Mas quando analisamos o texto de Gênesis 11 com mais atenção, acabamos descobrindo detalhes impressionantes e que passam despercebidos por muita gente. Ou seja, existem curiosidades escondidas nesse texto que estudiosos da Bíblia perceberam e que mostra que a história da Torre de Babel é muito mais além do que apenas uma simples construção. E nesse vídeo você vai conhecer 3 curiosidades sobre a Torre de Babel que provavelmente você não tenha percebido. E a terceira é a mais surpreendente, que provavelmente para muita gente nem imaginava que foi assim que aconteceu. Então, se você já gostou desse tema, dá aquela moral, deixe seu like para fortalecer o vídeo e também fortalecer o canal. Se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E dito isto, bora pro vídeo! Muita gente pensa que Deus destruiu Babel simplesmente porque os homens estavam construindo uma torre muito alta. E isso nunca foi verdade. O problema nunca foi a arquitetura. Sabe qual foi o verdadeiro problema? Era aquilo que estava no coração daquelas pessoas. Como registra o texto de Gênesis capítulo 11, versículo 4, que diz: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus, e estabeleçamos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Você consegue perceber a intenção? Orgulho, exaltação humana e independência de Deus. Além disso, Deus já havia dado uma ordem desde Noé, registrada 2 capítulos atrás, no texto de Gênesis capítulo 9, versículo 1, que diz: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, enquanto a ideia de Deus é povoar a terra, aquelas pessoas de Babel se opuseram a essa ordem, quando afirmam no texto de Gênesis 11, versículo 4, façamos uma cidade e uma torre que toque no céu, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Ou seja, Babel representava rebelião contra o plano de Deus. A torre era apenas um símbolo externo de um coração arrogante. Quando pensamos na Torre de Babel, nós imaginamos um prédio reto tentando alcançar o céu. Mas muitos estudiosos acreditam que ela era um zigurate. Os zigurates eram enormes construções da Mesopotâmia, parecida com pirâmides em degraus. Eles eram usados como centros religiosos e espirituais. A ideia não era chegar literalmente até Deus fisicamente, mas sim de construir um lugar de exaltação humana e de falsa espiritualidade. Inclusive, Babel fica na região da antiga Babilônia, famosa por sua idolatria ao longo da Bíblia. E isso torna a história cada vez mais profunda. A humanidade estava tentando construir uma civilização sem depender de Deus.
E é aqui que vem algo muito interessante. Em Gênesis 11:6 diz: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Perceba algo impressionante. O próprio Deus viu o enorme potencial daquela união humana. Tanto que muitos estudiosos entenderam que o problema nunca foi a capacidade de construção em si, mas o fato de homens unidos em rebelião poderiam avançar cada vez mais em seus próprios caminhos longe de Deus. Ou seja, a união deles poderia realmente fazê-los ir muito longe. Por isso, o texto de Gênesis 11:5 diz que Deus desceu para ver a cidade e também a torre. E isso parece até uma ironia bíblica. Os homens achavam que estavam construindo algo tão gigantesco, mas Deus teve que descer para vê-la. O que o texto está nos ensinando com isso? O texto nos mostra o contraste entre a grandeza humana e a soberania divina. Essa talvez seja a curiosidade mais importante. Babel não foi apenas a origem da divisão das nações. Ela também foi o início das diferentes línguas pelo mundo. Quando o texto de Gênesis 11, ali pelos versículos 7 e 8, diz: confundamos ali a sua linguagem, e assim o Senhor os espalhou dali, ele está dizendo que até aquele momento, toda a humanidade falava apenas uma única língua. Porém, em Babel, Deus confundiu os idiomas, e foi por essa razão que todos os povos se espalharam por toda a terra. E é exatamente aqui que se inicia a origem dos idiomas que eu e você conhecemos hoje, como por exemplo, português, inglês, francês, japonês, espanhol, italiano, mandarim e milhares de línguas existentes por todo o mundo. A humanidade estava unida, mas unida em rebelião contra Deus. Então, Deus confundiu as línguas para limitar toda aquela corrupção coletiva. E curiosamente, em Atos 2, lá no dia de Pentecoste, acontece o inverso do que aconteceu em Babel. Por exemplo, enquanto em Babel as línguas dividiam os homens, em Pentecoste as diferentes línguas foram usadas para unir as pessoas no Evangelho. Enquanto em Babel mostra a separação causada pelo orgulho humano, lá em Pentecoste acontece uma união produzida pelo Espírito Santo. É como se Deus estivesse restaurando tudo aquilo que o pecado dividiu. A Torre de Babel não é apenas uma história sobre idiomas diferentes, e muito menos outra história de divisão de nações. Ela revela o perigo do orgulho, a tentativa humana de viver sem Deus e a consequência da rebelião coletiva. Mas ela também nos ensina algo poderoso. Quando o homem tenta se exaltar acima de Deus, há confusão. Mas quando Deus é o centro, há direção e propósito. E talvez a maior pergunta seja essa: será que o espírito de Babel ainda existe hoje? Fica aí essa reflexão. Então, você gostou desse vídeo? Deixe seu like.
Se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades. E deixa aqui no comentário o que chamou mais a sua atenção em todo esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. E dito isto, nos vemos no próximo vídeo, hein? Valeu!